O estranho passageiro. Estava numa dessas noites em que a chuva não dava trégua. Eu dirigia o meu caminhão, um bitrem que já tinha rodado muitos trechos por esse Brasilzão. Estava no meio de uma entrega urgente de carga refrigerada, aquelas que se você não entrega na hora, dá um prejuízo danado. A rodovia estava deserta e a neblina só piorava a visibilidade. Do nada, vi um cara na beira da estrada, todo encharcado, fazendo sinal. Parecia desesperado. Eu sei que não é muito seguro dar carona assim, mas alguma coisa naquele sujeito me fez parar. Talvez o cansaço, a solidão da estrada ou a chuva forte, sei lá. "Ei, amigo, pode me dar uma carona?" Ele perguntou, tremendo de frio. Eu dei um jeito de ajeitar ele na cabine, tentando não molhar tudo. Ele estava com uma mala estranha, dessas que parecem antigas, e não disse muito depois de agradecer. Silêncio. Perturbador. O cara se acomodou ali no banco do passageiro e ficamos em silêncio. Não gosto muito de conversar quando estou dirigindo à noite. Prefiro focar na estrada e no frete. Mas o clima entre nós estava esquisito. De vez em quando, eu dava uma olhada de canto de olho para ele. O sujeito estava olhando fixamente para frente, como se estivesse vendo algo que eu não via. "Tá tudo bem aí, parceiro?" perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele só balançou a cabeça, mas não respondeu. Eu seguia pela rota programada, sempre confiando no GPS e no meu instinto. A logística dessa entrega estava toda planejada, mas comecei a sentir um calafrio, como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Não sei se era o cansaço ou o jeito esquisito do meu passageiro, mas algo me dizia que aquele trecho da estrada não era só mais um na rotina de transporte rodoviário. Desaparecimento. Inexplicável. Depois de algumas horas rodando, chegamos numa cidade pequena. A chuva tinha dado uma trégua e ele me pediu para parar perto de um posto de gasolina, desses bem antigos, com luzes amareladas que piscavam. "Agradeço pela carona, amigo", ele disse, com uma voz que parecia sair de um lugar muito distante. Ele saiu do caminhão e eu fiquei ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi então que notei que ele tinha deixado a mala no banco do passageiro. "Ei, a sua mala!" gritei. Mas quando olhei para fora, ele já não estava mais lá. A cidade parecia deserta e o posto abandonado. Um arrepio correu pela minha espinha. Peguei a mala e, com o coração acelerado, abri. Dentro só tinha um pedaço de papel velho, com uma mensagem escrita à mão. "O caminho não é o que parece." Mistérios na estrada. Aquela mensagem não me saía da cabeça. Voltei para a estrada, mas estava inquieto. Comecei a perceber coisas estranhas. O rádio do caminhão, que até então estava tocando música sertaneja, começou a chiar, como se alguém estivesse tentando se comunicar. "Você está indo na direção errada", uma voz distorcida falou. Eu tremi na hora, mas continuei dirigindo. Talvez fosse só interferência, pensei, tentando me convencer. A estrada começou a ficar ainda mais deserta, sem um único carro, caminhão ou carreta para cruzar o caminho. A sensação de solidão foi ficando insuportável. Eu estava acostumado com a solidão das rotas, mas aquela era diferente. Era pesada, quase sufocante. Foi quando, no meio da neblina, vi um vulto atravessar a estrada. Freiei bruscamente, quase derrapando. Saí do caminhão para ver o que era, mas não tinha nada lá. A rota errada. Eu sabia que alguma coisa estava errada. O GPS começou a dar sinais estranhos, como se estivesse me levando por um caminho diferente. Olhei no mapa físico que sempre levo comigo e vi que estava indo para uma área marcada com um X, mas não me lembrava de ter planejado aquela rota. A curiosidade misturada com o medo me fez continuar. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Segui pela estrada que parecia mais deserta a cada quilômetro. As luzes do caminhão eram a única coisa que cortava a escuridão e a neblina densa. O rádio chiava mais forte agora, e eu tinha a sensação de que estava sendo observado. Estava cada vez mais difícil manter a calma. Lembrei da mensagem. O caminho não é o que parece. Comecei a questionar tudo, inclusive minha sanidade. O cemitério abandonado
Depois de algumas horas que pareceram dias, cheguei a um lugar que não estava marcado em nenhum mapa. Era um cemitério, daqueles bem antigos, com túmulos cobertos de musgo e cruzes de madeira podres. O lugar estava cercado por uma neblina espessa que parecia engolir tudo. Estacionei o caminhão e desci, mesmo sabendo que devia seguir em frente. Enquanto caminhava pelo cemitério, encontrei um velho caminhão, igual ao meu, mas parecia ter sido abandonado há décadas. A carroceria estava enferrujada e os pneus murchos. O que ele estava fazendo ali? Comecei a vasculhar o lugar, o coração batendo forte no peito, tentando achar alguma explicação para aquela cena bizarra. Documentos esquecidos. No meio de tanto abandono, encontrei uma caixa de metal, dessas que você vê em filmes antigos. Estava trancada, mas a fechadura estava enferrujada e cedeu fácil. Dentro, encontrei alguns documentos envelhecidos e uma foto antiga. Nela, havia um grupo de homens, e um deles era exatamente igual ao passageiro que eu tinha dado carona. As mãos tremiam enquanto eu folheava aqueles papéis. Pareciam registros de desaparecimentos antigos, todos relacionados àquela região. As datas eram de décadas atrás, mas a foto não deixava dúvidas. Aquele cara não era só um passageiro qualquer. O que ele queria comigo? E por que me trouxe até aqui? A revelação sombria. O que descobri ali foi perturbador. Aquele cemitério era o ponto final de vários caminhoneiros que, como eu, tinham seguido uma rota errada. Eles desapareciam, e ninguém nunca mais ouvia falar deles. A cada segundo que eu passava ali, sentia que estava mais perto de um fim parecido. Mas eu ainda tinha uma chance, ainda podia sair dali. Voltei para o caminhão decidido a sair daquele lugar, mas o medo de que algo mais estivesse à espreita me dominava. Cada sombra, cada som, parecia um aviso de que eu estava sendo observado. Não tinha mais dúvida de que aquele caminho era amaldiçoado e que eu precisava sair dali antes que fosse tarde demais. O mistério permanece. Consegui sair daquele cemitério, mas a sensação de estar sendo seguido não me deixou. A rota estava diferente agora e consegui voltar à estrada principal. Entreguei a carga, mas nunca mais fui o mesmo. Aquele passageiro, a mensagem, o cemitério. Tudo aquilo me marcou profundamente. Ainda hoje, quando cruzo uma estrada deserta ou passo por um trecho desconhecido, sinto o peso daqueles dias. O mistério nunca foi resolvido e a sensação de que o caminho pode não ser o que parece sempre está comigo. Cada nova entrega, cada frete que pego, é um lembrete de que a estrada pode ser traiçoeira e que o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Sinais de desespero. Depois daquela noite, o pesadelo parecia não querer me deixar em paz. As entregas continuavam, mas sempre que passava por uma estrada isolada, o medo do desconhecido se reaparecia. Tentei me distrair, focando no trabalho, mas o mistério não me dava trégua. Cada vez que ligava o rádio, o chiado me lembrava daquelas palavras perturbadoras. Você está indo na direção errada. Um dia, enquanto estava no posto de gasolina, um novo caminhoneiro chamado João se aproximou. Ele parecia tão nervoso quanto eu me sentia. Você já ouviu falar do cemitério na Estrada 47? Ele me perguntou. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Eu não tinha contado para ninguém sobre aquilo. Ouvi rumores. Dizem que é um lugar onde caminhoneiros desaparecem. Ele continuou, olhando ao redor, como se esperasse que alguém os estivesse ouvindo. A coincidência me deixou desconcertado. Era como se aquele mistério estivesse se espalhando, e agora estava me alcançando de novo. A Estrada 47, com o coração na garganta, decidi que precisava investigar mais. A Estrada 47 era uma rota que eu conhecia bem, mas nunca tinha ouvido falar de um cemitério naquela área. Decidi fazer uma viagem até lá durante o dia, achando que talvez pudesse descobrir algo novo. Na manhã seguinte, tomei um café forte e peguei o caminhão. A carga era de produtos químicos, algo relativamente comum, mas a ansiedade estava me consumindo. Dirigi pela Estrada 47, observando cada detalhe da paisagem. A estrada estava silenciosa, com apenas alguns carros passando ocasionalmente.
A cada quilômetro, a tensão aumentava. Finalmente, encontrei uma placa antiga indicando uma entrada para um caminho de terra. Decidi seguir por ali. O caminho parecia desmoronar a cada segundo, e as árvores estavam tão próximas que o caminhão quase não passava. A sensação de que algo estava errado ficou ainda mais forte. Encontro com o desconhecido. Depois de algum tempo, cheguei a uma clareira. No centro, havia um velho caminhão que parecia ter sido abandonado há anos. O mesmo tipo de caminhão que eu tinha visto no cemitério. Meu coração bateu forte. Parecia um cenário de filme de terror, e eu estava no meio dele. Enquanto eu examinava o veículo enferrujado, ouvi um barulho atrás de mim. Virei rápido e vi um homem de aparência estranha, com um olhar perdido. Ele se apresentou como Carlos e parecia tão confuso quanto eu. "O que você está fazendo aqui?" perguntei. Ele hesitou antes de responder. Eu estava procurando por respostas. Meu pai desapareceu na Estrada 47 há anos. O segredo do cemitério. Carlos me contou que seu pai era um caminhoneiro que, segundo rumores, havia sido visto pela última vez na Estrada 47. Ele estava seguindo as mesmas pistas que eu, tentando entender o que havia acontecido com ele. A história de Carlos era chocante e eu comecei a perceber que havia algo muito maior em jogo. Enquanto conversávamos, a conversa voltou ao cemitério que eu tinha visitado antes. Carlos havia ouvido histórias sobre um culto antigo que se reunia naquela área, envolvendo caminhoneiros e desaparecimentos misteriosos. Ele acreditava que o cemitério era um local central para esses eventos. "Você acha que é verdade?" perguntei, sentindo um frio na espinha. Carlos não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele começou a olhar ao redor como se estivesse esperando ver algo. Eu não sabia o que pensar, mas a sensação de perigo era palpável. O culto, Carlos e eu decidimos voltar ao cemitério, tentando desvendar o mistério juntos. Assim que chegamos, começamos a procurar por qualquer pista que pudesse nos ajudar a entender o que estava acontecendo. A atmosfera estava carregada e o medo era quase tangível. Encontramos símbolos estranhos e antigos, esculpidos nas pedras e árvores ao redor do cemitério. Pareciam fazer parte de algum tipo de ritual. "É como se estivessem tentando invocar algo ou alguém", Carlos comentou, sua voz tremendo. Eu concordei, sentindo que aquilo estava além da nossa compreensão. À medida que o sol começava a se pôr, decidimos que era melhor voltar. Não sabíamos o que nos aguardava ali, mas a sensação de estarmos sendo observados estava ficando cada vez mais intensa. O mistério estava se aprofundando e a resposta parecia estar mais próxima, mas também mais perigosa. A conexão. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças em mim mesmo. Eu estava mais cansado, com pesadelos constantes e a sensação de estar sendo seguido. A cada entrega, parecia que algo estava mudando, como se o mistério do cemitério estivesse me consumindo. Carlos se tornou meu aliado na busca por respostas. Juntos, descobrimos que muitos caminhoneiros desaparecidos tinham um ponto em comum. Todos haviam passado pela Estrada 47. A teoria do culto parecia cada vez mais plausível. Decidimos voltar ao cemitério para uma investigação mais profunda. Sabíamos que estávamos correndo riscos, mas a necessidade de descobrir a verdade era maior do que o medo. O mistério dos desaparecimentos nos chamava e estávamos determinados a enfrentar o que quer que fosse. O enigma revelado, naquela noite, enquanto explorávamos o cemitério, encontramos um antigo livro de rituais escondido em uma caverna próxima. As páginas estavam cheias de símbolos e textos antigos, e o livro parecia estar relacionado aos desaparecimentos dos caminhoneiros. Carlos leu em voz alta uma parte do texto, e algo inexplicável aconteceu. A atmosfera mudou, e uma presença sinistra parecia se manifestar ao nosso redor. Era como se o culto tivesse sido despertado de alguma forma. As sombras ao redor começaram a se mover, e os sons de sussurros invadiram nossos ouvidos. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que precisávamos sair de lá o mais rápido possível. Pegamos o livro e fugimos, tentando escapar daquilo que parecia estar se formando no cemitério. A fuga
Chegamos ao caminhão e eu liguei o motor com a sensação de que não teríamos muito tempo. A estrada parecia interminável e a sensação de estar sendo perseguido nunca foi tão real. O livro estava no banco ao lado e eu sabia que tínhamos algo que poderia mudar tudo. Carlos estava ao meu lado, pálido e exausto. "Temos que entregar isso para alguém que possa nos ajudar", ele disse. "Não podemos deixar que isso continue." Voltei à cidade, entregando o livro para um especialista em ocultismo que Carlos conhecia. Ele prometeu investigar e tentar entender o que estava acontecendo. O desfecho. Com o livro entregue, minha vida começou a voltar ao normal. As entregas continuaram, mas o mistério nunca foi completamente resolvido. O que era aquele culto? O que aconteceu com os caminhoneiros desaparecidos? Nunca soube ao certo, e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. Carlos e eu continuamos em contato, mas o medo da Estrada 47 sempre pairou sobre nós. A mensagem do estranho, o cemitério, o culto, tudo se misturou em uma experiência que nunca vou esquecer. A estrada pode ser traiçoeira, e o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Cada nova entrega, cada nova rota, é um lembrete de que o mistério da Estrada 47 pode nunca ser completamente resolvido.